A criação e desenvolvimento de Tempest já passou por poucos bocados, né? E por isso que o Rimuru tá sempre ali pensando em fortalecer suas tropas cada vez mais. Não é à toa que ele deixou a Ramírez criar esse novo labirinto em Tempest, mesmo que no início ele não quisesse nem um pouco. Mas ainda assim, convenhamos, no final das contas ele resolveu deixar lá porque isso aumentaria as forças dele e conteria um pouquinho dos invasores no futuro. Basicamente ia fazer com que a galera fosse atraída diretamente para lá. Só que uma coisa que ele não contava foi a imensidão do poder que isso se tornou. Simplesmente uma parada absurda, principalmente quando a gente está falando das 10 pessoas ridiculamente poderosas que viriam a ser conhecidas como os 10 Lordes do Labirinto. Então vamos ver isso aí, o desenrolar da história de quando o Rimuru descobriu quando esses Lordes do Labirinto aí se tornaram realmente poderosíssimos, cara. Prepara a pipoquinha e vem comigo, vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, ainda nós temos aí tantos conceitos incríveis e ideias maravilhosas que não foram adaptadas no anime de Tensei pra gente, especialmente os arcos da história depois do banquete do Walpurgis aí. Um especial digno de nota que é definitivamente uma introdução dos 10 senhores do labirinto que fazem parte da memória desse novo labirinto localizado em Tempest. A Ramírez chegou lá, né, queria um lugar novo, obviamente ela gosta muito do Rimuru, a gente já percebeu isso e ela quis ficar em Tempest também. Só que esse labirinto que foi criado recentemente, ele gerou um potencial absurdo em Tempest, assim como um potencial absurdo do seu like, que gera pra gente aqui uma coisa sinistra no canal, uma força incrível, dá um impulso maravilhoso pra gente. E saber que vocês curtem, que continuam acompanhando e ajudando sempre o canal, não tem preço, cara. É isso que me motiva todo dia a estar aqui firme e forte trazendo todo esse conteúdo maravilhoso pra vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo likezão firme. E, mano, tamo juntasso. Vamos que vamos. Voltando agora então para a história geral, o Rimuru inicialmente não queria que a Ramírez construísse esse novo labirinto lá em Tempest. Por quê? Como ele pensou que seria apenas, né, uma constante irritação para ele, as coisas não seriam do jeito que ele queria, né? Porque a Ramírez, a gente sabe também que ela gosta de falar. Só que no caso ela acabou ignorando isso e ainda assim decidiu construir o labirinto lá de qualquer maneira, né? Com a ajuda da Traine e da Beretta, então, quando o Rimuru descobriu isso tudo, aí já era, já tinha sido construído, então ele foi forçado a ir lá, embora ele pensasse que poderia usar esse novo labirinto como uma atração de Tempest, né? Usando como uma masmorra subterrânea onde todos os aventureiros poderiam lutar contra monstros e ganhar alguns tesouros por isso. Então ele decidiu fazer o quê? Deixar Ramírez construir esse labirinto, se tornando parte de Tempest, desde que fosse parte de Tempest, né? Como bem com uma nova casa também, lá no labirinto tinha um total de 100 andares, e alguns que têm aí quartos especiais que só Veldora, Ramírez e o Rimuru poderiam usar. Dentro desse labirinto, o Veldora foi autorizado também a ficar no 100º andar, né, no último andar, e expulsar todo o seu excesso de magículas lá. O que acontece? Uma vez que a concentração mágica do labirinto aumentasse, vários monstros iam começar a aparecer lá dentro. Isso era diretamente proporcional, porque quanto maior a concentração, resultaria em monstros mais fortes. Ou seja, como a gente está falando da magia do Veldora estar mais concentrada nos andares superiores do labirinto, é certeza que ia ser uma parada crescente. Geraria monstros mais fracos nas bases, em comparação com todos os outros mais próximos dos andares do Veldora. Depois de enviar então o Gadra para o Império, foi tempo para um pequeno interrogatório ali, e a primeira pessoa da lista do Rimuru não era Shinji, na verdade era Ramírez, porque ele simplesmente, né, não podia ignorar que algumas das coisas saíram da boca dela e ela sempre pregava peças nele antes, então o Rimuru tinha certeza que ela estava escondendo alguma coisa a mais ali. Tanto que ele chantageou ela, até falando que não ia dar mais bolo pra ela, que aí foi quando ela abriu o bico de vez, né? O lance aqui, galera, é que o Rimuru, ele estava impressionado com o desempenho dos seus subordinados presentes no labirinto, porque o Adalman já tinha mostrado uma capacidade acima do comum, e o Albert também surpreendeu o Rimuru, que era o subordinado do Adalman. Depois deles terem evoluído, pra ser sincero, eu não acho que o Albert poderia fazer o Shinji e seus amigos voltarem todos por ele mesmo. Fora que o Rimuru não pensou que haveria um dragão da morte, né, um Death Dragon ali também, que era justamente o dragão de estimação do Albert. Essas esquisitices não estavam acontecendo nos outros andares, embora seja certo que o Albert não seria apenas um monstro médio forte, mas também ele evoluiu para um Cavaleiro da Morte, né, para um Paladino da Morte, classificado em especial. Ou seja, dessa forma ele poderia tirar o máximo de proveito de todas as suas habilidades. Antes dessa sua evolução, ele lutava numa batalha equilibrada com o Hakurou, por exemplo. E agora, ele não tinha nem como dizer quão forte o Albert tinha se tornado.
E depois que o Arno e seus companheiros, que eram alguns subordinados aí, ajudantes da Hinata, foram pra lá, da última vez, eles saíram ali, decidiram tentar desafiar a masmorra e tal, mas não conseguiram. Tentaram de novo, só que dessa vez eles até conseguiram passar do andar 70, porque o demônio colosso ainda estava em desenvolvimento aí, então eles tiveram depois disso seus traseiros espancados novamente. É claro que foi um espetáculo de se ver. Eles foram esmagados no momento em que encontraram o próximo chefe de andar. E no caso, para o Rimuru, fosse talvez o chefe do andar 80. Sabendo também que o Arno era um dos 10 grandes santos, que poderia até ficar contra o ex-Lord Demônio Claim, assim, de boa, né? Lutar um com o outro. Pensando bem ali, o Adalman e o Albert provavelmente também teriam derrotado o Claimer tranquilamente. E nesse momento o Rimuru lembrou quem que estava no andar 80. Era o Zejon. Só que pro nosso slimezinho, ele ainda não tinha simplesmente desenvolvido, né? O Zejon era um inseto. O Rimuru não sabia da evolução dele, que fez ele se ter uma forma humanoide. Mas ainda assim, isso podia significar que ele tinha sofrido uma metamorfose dentro do seu casulo e emergiu perfeitamente, assim, uma total evolução em um formato totalmente diferente. O Rimuru ouviu também dizer que o Veldora é que estava treinando ele, mas isso simplesmente não se somava para ele, porque, cara, não dava para ter uma ideia de como que o Veldora colocava as artes marciais dele, que a gente já viu ali que eram super duvidosas, né, quando ele lutou contra a Milin lá no Walpurgis, mandando os Hadouken, tá ligado? Em bom uso contra o Zejon. No caso, ele só permitiu esse treinamento porque o Veldora era uma pessoa que gostava pra caramba de fazer isso. E parando para relembrar no passado, o Rimuru já tinha usado as próprias células dele, né, para poder curar todos os ferimentos da Apito e do Zejon, enquanto eles eram animais, né, estavam na Floresta de Jura, praticamente mortos. Talvez por causa disso, isso tenha dado ao Zejon uma certa vantagem, a ponto dele poder se mover mais rápido, por exemplo, ou então convocar os seus próprios subordinados. Bom, as coisas vão um pouco além disso, né, porque esse pelo menos era o pensamento do Rimuru, mas a realidade é totalmente diferente. A gente sabe que o Zejon é trilhões de vezes mais forte do que simplesmente ter uma super velocidade. Tanto que quando o Rimuru foi questionar para saber o que o Zejon, o Veldora, né, foi o responsável pelo Zejon e tal, o próprio Veldora apareceu e falou que o Zejon sofreu essa metamorfose e se tornou um guerreiro invencível, que herdou todas as melhores habilidades dele, as melhores técnicas, e que ainda assim o Arno e os seus amigos não eram nem dignos de enfrentar o Zejon. Isso porque, na verdade, eles não foram parados no 80º andar, na verdade eles foram parados no 79º, no andar 79, que basicamente agora estava tudo começando a fazer sentido. O Arno e os seus amigos foram espancados pela Apito, a Vespa Rainha, e isso era algo incrível. A evolução final do Zejon tinha concedido a ele a forma humanoide, então finalmente o Rimuru percebeu e começou aí a olhar através das gravações do calabouço. E aí foi que ele viu que o Zejon tinha evoluído totalmente com uma forma que parecia um inseto do Império de Rubérios, que lutou contra Xion, o Razul. E agora o Zejon ficou absurdamente forte. Como resultado, ele também emanava uma aura poderosíssima, de um ser absurdamente roubado, tá ligado? A Apito também tinha sofrido essa transformação, uma coisa semelhante, que o seu corpo teve se transformado em uma figura semelhante a uma linda mulher, e as suas habilidades também melhoraram, porque parece que ela ficou um tempo treinando através de batalhas simuladas com a Hinata, o que o Rimuru não entendia. Ele achava que era só alguma coisa para desenvolver, sei lá, alguma coisa melhor dela, mas na verdade ele estava vendo que ela estava aprendendo cada vez mais, o que seria muito mais fácil com o corpo de humanoide, né? Tanto a Apito quanto o Zejon estavam aprendendo movimentos mais avançados para a luta. Mas desde então, o Albert foi quem segurou esses guerreiros aí. O Arno e os seus amigos, cada vez que tentavam subir no labirinto, eles eram parados. E sabendo disso, o Rimuru também tinha ouvido dizer que eles se renomearam, né, de Cavaleiros Sagrados, mas que ele não conhecia suas qualidades. E é claro que a equipe do Arno, que perdeu, agora o Arno e todos os outros à noite estavam treinando na orientação do Albert em um horário rotativo, né? Então, e os outros andares? Como é que estão os outros andares, então? Nesse ponto aí, dá pra dizer que a situação em geral, que o Adalman e o Zejon não foram os únicos que sofreram uma evolução normal, nem o Albert, né? Tem muito mais gente. No local do calabouço, a gente tinha um grupo de monstros fortes que agora eram conhecidos pela masmorra como a Elite dos 10. E o Rimuru começou a presumir que era possível que eles possuíssem habilidades de combate que fosse a par com seus próprios executivos, os 12 executivos, 12 patronos do Rimuru. Daí a Camillus abriu o bico e começou a explicar a atual força do labirinto, começando de baixo com os 4 dragões elementares,
que a Ramírez tinha cuidadosamente criado sob as instruções da Milin. E inclusive eles evoluíram com sucesso e se tornaram senhores dragões, ou seja, dragões verdadeiros. Isso foi o resultado da sua exposição e da eminência das enormes quantidades de magículas do Veldora. Lembra que a gente tinha falado? Quanto mais o Veldora liberasse as suas magículas dentro daquele lugar, mais os monstros iam evoluindo. Então não foi diferente para esses dragões. Eles agora são senhores dragões. A gente tem o dragão do fogo, do gelo, do vento e também o dragão da terra. Mesmo sem acreditar, o Rimuru via isso com seus próprios olhos. Cara, nem foi o fim, na real é só o começo, né? Temos o guardião do 90º andar também, a Kumara. Ela que era originalmente o espírito de raposa de 3 caudas amaldiçoado, né? Era um animal de estimação guarda-costas do Claimer. Só que o Rimuru pegou ela pra ele, né? Depois que a maldição dela foi removida pelo Rimuru, ela foi salva e protegida em Tempest. E aí foi designada a ser protegida pelo Ranga. Só que ela ficou mais forte. Então o Rimuru trouxe ela pra Dungeon para poder ajudar um pouco a administrar a floresta lá e colocou ela num andar mais alto. O Rimuru também nomeou a Kumara, fazendo ela crescer 9 caudas, todas as caudas que ela tinha. Quando ela pediu pro Rimuru para citar alguns dos seus amigos, ele não podia recusar o pedido da garotinha, né? E não importa o quanto ele negasse, ele acabou não recusando, descobrindo que na verdade seus 8 amigos, o rato, o tigre, o coelho, a serpente, o ovelho, o macaco, o pássaro, o cão, todo mundo, eram outras partes dela mesmo. E eles passaram a ser conhecidos como as 8 legiões, dentro de uma pessoa só. Cada animal era uma ameaça de nível de calamidade diferente dentro dela. Ou seja, ela deu um tremendo impulso em força e energia mágica quando recebeu 8 nomes adicionais. Ela é a única, literalmente a única, de todos os monstros que tem 9 nomes que foram dados pelo Rimuru. O corpo original dela em si já é muito forte, mas quando a gente combina todos os 9 corpos, a verdadeira força dela ainda é muito maior do que isso e é revelada. Temos também o guardião do 80º andar aí, né, que é o Inseto Kaiser Zejon, o supervisor de todos os lords do labirinto e também o mais forte dentro de todos os lords, né. Como a gente já falou aqui nesse vídeo, ele sofreu uma baita de uma evolução, porque originalmente, cara, o cara foi encontrado no meio da floresta como um inseto que estava praticamente para ser morto na floresta e foi salvo pelo Rimuru, porque ele estava protegendo o Apito. E agora, depois de ter conseguido acabar com a invasão do Império, o Rimuru ainda deu a ele mais 100.000 almas, o que fez com que ele conseguisse se tornar, evoluir para um Lorde Demônio com a habilidade do Rei da Ilusão, Mephisto. Porra, já pensou nisso? O cara se tornou literalmente o Rei da Ilusão, mano. O Zejon é o cara das sombras, o maluco é sinistro. É lógico que a gente não deixa de fora a chefe e rainha dos insetos também, do 79º andar, a Pito. Claro, a Vespa do exército, uma rainha para ser mais exato. É uma das espécies mais perigosas de monstros baseados em insetos, cara. Elas são classificadas, por exemplo, como especial A, porque voam em velocidades supersônicas. Podem localizar e seguir os menores movimentos possíveis em qualquer uma das proximidades. Possuem garras afiadas, venenosas e mortais. E também são incrivelmente agressivos, né? No caso dela, quando tem enxames, e basicamente ela pode convocar uns enxames, então ela se torna mais agressiva ainda. Nos países ocidentais, quando a Army B é avistada aí, né, que é uma testemunha que consegue escapar com vida para contar sobre isso, já é difícil você escapar dela, toda a aliança é mobilizada. Eles convocam todos os paladinos mais fortes da Santa Igreja Ocidental para poderem lutar contra esses bichos aí, mano. Pô, é uma ameaça absurda, colocando inclusive uma barreira anti-magia para muitas elites e acabam perdendo a vida na tentativa de lutar contra as próprias abelhas, cara. Bom, imagina a Pito, que é uma rainha. Se a gente tem uma colônia que tem uma rainha num nível de desastre, mano, isso, o enxame inteiro salta para S, sacou? Porque a rainha coordena todos os movimentos exatos dos seus subordinados via comunicação de pensamento. E a colônia reproduz isso tudo o mais rapidamente possível, né? Basicamente como funcionam as abelhas reais, mas dentro de Tensei. O guardião também do andar 70, né? O rei imortal Adalman, que teve início aí, chegou inclusive a perder para os alunos da Hinata. Só que vendo como o Adalman estava fraco, o Rimuru ajudou o Adalman a desenvolver ainda mais as suas habilidades extras de reversão totalmente demoníaca, que agora permitia que ele basicamente usasse magia sagrada novamente, porque ele tinha perdido esse poder aí com o passar do tempo, né? Principalmente depois que ele tinha morrido e renasceu como aquele esqueleto. Depois de ver o quão forte então ele tinha se tornado, o Rimuru decidiu transferir ele e tornar o guardião do 70º andar, ainda junto com o Paladino da Morte, Albert, e o seu Dragão da Morte de estimação que a gente comentou mais cedo. Então eles, embora tenham crescido e sejam mais fortes do que um diamante, ainda perdiam para o soldado imperial Krishna, durante o ataque do Império Oriental no labirinto.
No entanto, o Rimuru ainda melhorou mais ainda isso e recompensou o Adalman com 100 mil almas aí, que lhe permitiu despertar como um verdadeiro Lorde Demônio também, assim como o Zedjon. Fora que, tipo, lógico que o Zedjon recebeu o Mephisto e ele não recebeu. Só que ele também recebeu a recompensa no final das contas do livro de habilidade final de magia de necromancia, como um bônus, basicamente. E também, ainda tínhamos aí mais 2 guardiões bônus, né, que são do 50º andar, estão lá no andar 50, que é o Gozer e o Mazer, né. E também o último dos membros que a gente está falando, que é a Beretta, a gerente desse referido grupo dos 10 Lordes do Labirinto. No entanto, ela mesmo não queria que essa honra fosse dada pra ela queria que isso fosse pra outra pessoa, sei lá, pra Traine, pro Ifrit, tá ligado? Só que nenhum dos dois aceitou isso, porque basicamente a Traine era quem tomava conta da Ramírez e o Ifrit era o único subordinado mais ativo do Veldora, né, que tava sempre ocupado, então não dava pra nenhum dos dois entrar nessa aí. Só que o Rimuru entendia isso tudo, porque em primeiro lugar, quem pertencia à elite dos 10, que estava correndo nessa masmorra, né, pra diversão de todos, era no caso a Ramírez, que foi quem construiu o labirinto. Porque se a gente for pensar, ó, sem a Ramírez e o Veldora, o labirinto não ia existir. Porque a Ramírez construiu e o Veldora soltou as magículas dele que encheram o labirinto. Então isso tudo não existiria sem os dois. E agora, levando isso em questão, quem a elite dos 10 devia seguir na cadeia de comando ali seria a Ramírez. Só que, a propósito, a Ramírez já tinha encontrado com todos eles e perguntaram quem eles queriam seguir. Os caras também têm direito de escolha, né? A Beretta, obviamente, estaria com a Ramírez, então não ia mudar em nada. Cada Senhor Dragão também virou subordinado da Ramírez, porque foi ela que cuidou deles desde pequeno, depois que eles foram captados pela Milim e trouxe lá sobre as orientações dela, então a Ramírez teve todo o cuidado com eles. E a gente passando agora para o resto da equipe, a Kumara se tornou amiga das crianças do local, vivia muito feliz ali. Então ela estava muito grata e cogitava o fato de se tornar o animal de estimação do nosso querido Slime, do Rimuru, né? Desconsiderando inclusive o fato de que ele já tinha o Ranga como um, né? O Zedjon e a Pito admiravam muito o Rimuru e também foram salvos completamente da morte por ele, ou seja, não tinha como, eles também declararam-se subordinados do nosso Slime, e é nem preciso falar do Adalman. Definitivamente esse daí era um cara que tinha alguns parafusos soltos na cabeça. Ele foi tão longe que adorava o Rimuru como um deus. Bom, errado ele não tá, né? Até certo ponto, ele já tá prevendo futuros aí, mas de qualquer jeito, ele literalmente louvava Rimuru, tá ligado? E o Albert estava sob a influência do Adalman, o que significa que a lealdade dele caiu pro Rimuru de qualquer jeito também. Gozer e Mazer eram meio que trabalhadores do labirinto, eles podiam simplesmente se tornar subordinados da Ramírez. Mas ainda assim, o nosso querido Slime ouviu dizer que eles, na verdade, se recusaram a participar do grupo da Ramírez e pediram para servir o Rimuru. Só que isso faz sentido no final das contas, porque quem tinha dado esses 2 nomes para eles foi o Rimuru. Então tá mais do que explicado por que eles escolheram o Rimuru ao invés da Ramírez. Seja como for, a existência da elite dos 10 nas masmorras, ninguém precisava mais se preocupar com a intrusão do exército imperial atacando. No entanto, o Rimuru ainda assim ordenou que todos o pessoal da masmorra, retivessem os seus poderes pelos desafiantes normais, né? A galera que viesse lá pra meio que se divertir. Caso contrário, seria impossível para as pessoas comuns atravessarem o labirinto, mano. O lamentável era que eles literalmente tinham que assumir um labirinto contendo um número de monstros de classe Lorde Demônio. E o único andar que o Rimuru queria de fato que fosse seriamente guardado era o último, né? O andar que era deixado pro Veldora, o andar 100. Enquanto os outros níveis, até pelo menos o 80 aí, né, do 80 para baixo, não seria tão absurdo. E ainda assim ele esperava desafiantes que dessem o seu melhor para conseguir chegar no final desse labirinto. Eles acabavam fazendo a masmorra com muito carinho, então era justo o Rimuru querer, né, que eles vissem como era legal participar desses eventos de masmorra e tal, só que claramente tudo isso teria que esperar os momentos de paz, né, acabar essas guerras que estavam rolando a todo momento. Galera, muito obrigado, não esquece, se inscreve aqui no canal agora, eu preciso demais da sua inscrição aqui no canal. O canal do YouTube, ele funciona com inscrito, cara. O nosso trabalho daqui pra frente vai ser, mano, maravilhoso, a gente vai sempre trazer conteúdos melhores pra você e a sua inscrição traz mais visibilidade pra gente. Quando a gente consegue mais inscritos, o YouTube recomenda mais, o like recomenda mais. Então, para você que não conhece a gente, estamos aqui sempre trazendo conteúdos completos para você, sempre com muita informação, sempre bem trabalhados, o máximo possível para você curtir, cara. Sua inscrição é muito bem-vinda para o canal e para você também, né? Que você basicamente vai estar sempre se informando bastante. Um grande abraço, beijo no coração para vocês e eu te espero lá no próximo vídeo, hein? Valeu!